Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía suavemente sobre as ruas de paralelepípedos da cidade, refletindo a luz dos postes nas poças. Louise Parker, elegante apesar dos seus 72 anos, atravessou a calçada em direção à joalheria Eclat d'Or. Em sua mão trêmula repousava um antigo colar de ouro, herdado de sua mãe, frágil e precioso. Assim que entrou, o silêncio gélido da loja a fez estremecer. Dylan Carter, o vendedor principal, conversava com um cliente jovem e barulhento, completamente alheio à sua presença. Louise tentou chamar sua atenção. E com licença, gostaria de consertar este colar? Mas Dylan mal ergueu os olhos, desviou-se de um sorriso zombeteiro e voltou-se para o cliente, ignorando-o completamente. Madame Louise sentiu o peito apertar. Estava acostumada ao respeito que sua carreira jurídica lhe rendera, mas agora era invisível, tratada como se não tivesse valor algum. Madison Lee, a assistente, passou por ela sem dizer uma palavra, ocupada atendendo um cliente mais importante. A humilhação foi completa. Louise saiu da loja sem dizer uma palavra, mas lá dentro, uma chama ardia. Não era raiva impulsiva, mas uma determinação fria e metódica. Ela sabia que possuía os meios para restaurar o equilíbrio. E o faria. Não por vingança mesquinha, mas para recuperar o respeito que lhe era devido e para mostrar que o desprezo jamais ficaria impune. Naquela noite, enquanto tomava seu chá na tranquilidade da sua cozinha, Louise pegou um caderno de couro. Começou a elaborar um plano, passo a passo. No dia seguinte, a joalheria que havia ignorado nunca mais seria a mesma. A noite caía, mas no coração de Madame Louise Parker, uma ideia brilhante começava a tomar forma. A justiça podia assumir formas inesperadas, e por vezes, vinha acompanhada de elegância e determinação. A manhã estava fresca e ligeiramente enevoada quando Louise Parker saiu de casa, envolta em seu casaco bege e carregando sua bolsa de couro gasta. Em suas mãos, o antigo colar de ouro de sua mãe brilhava fracamente sob as gotas de chuva. Ela caminhava com passos calmos, porém firmes, consciente do valor sentimental da joia. Ao se aproximar da joalheria Eclat d'Or, ela notou a agitação lá dentro, clientes apressados, risos e conversas abafadas pelo tilintar das vitrines. Louise empurrou a porta e a campainha anunciou sua chegada. Instantaneamente ela sentiu o frio gélido da indiferença. Dylan Carter, o chefe de vendas, mal olhou para ela. Seu olhar estava fixo em uma cliente mais jovem e elegante, a quem ele atendia com um sorriso exagerado. Louise tentou ser educada. Olá, gostaria de consertar este colar, por favor. Dylan ergueu uma sobrancelha e olhou para Madison Lee, que vinha atrás dele, claramente com pressa para atender outro cliente. Louise sentiu uma onda de vergonha e raiva. Como alguém poderia ignorar uma senhora idosa, solitária e respeitosa? Ela ficou parada ali por um instante, esperando um gesto de cortesia, que algum funcionário ao menos se dignasse a olhar para ela. Mas nada. Madison passou por Louise como se ela fosse invisível. Os clientes próximos a observavam passar perplexos, enquanto Dylan ria baixinho de uma piada que ele e seu colega acabavam de contar. A velha senhora recuou lentamente, respirou fundo e saiu da loja, com o coração pesado, mas a cabeça erguida. Ela ainda não sabia como agiria, mas uma ideia já começava a germinar em sua mente. Esse desprezo não ficaria impune. Lá fora a chuva a fazia estremecer, mas ela sorriu levemente. Sabia que possuía algo que nem Dylan, nem Madison, nem qualquer funcionário daquela loja jamais poderia tirar dela: a paciência, a sabedoria e a determinação de uma mulher que sabe esperar o momento perfeito para agir. De volta a casa, Louise Parker fechou a porta suavemente atrás de si, deixando para trás a chuva e a indiferença do mundo exterior. Sentou-se em sua poltrona favorita, uma velha cadeira de couro bem gasta, e colocou o colar sobre a mesa de centro. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas pelo choque persistente do desprezo que havia sofrido. Ela se lembrou dos olhares indiferentes de Dylan e Madison, do riso abafado dos outros clientes. Não era apenas a humilhação que a consumia, era a sensação de que sua dignidade havia sido pisoteada sem motivo algum. Ela, que dedicara a vida a combater a injustiça como advogada, se viu impotente diante da arrogância gratuita de dois jovens. Enquanto tomava seu chá, Louise pegou um caderno de couro e uma caneta. Seus dedos percorreram as páginas com uma precisão lenta e deliberada. Ela começou a anotar seus pensamentos, seus ressentimentos, mas também possíveis soluções. A raiva era apenas uma faísca, a estratégia seria o fogo.
Ela se lembrou dos seus anos nos tribunais, onde a paciência e a preparação sempre foram mais poderosas do que a impulsividade. A justiça se prepara, murmurou para si mesma. E esta noite, na tranquilidade do seu lar, ela começou a prepará-la. Louise elaborou planos, calculou seus recursos e anotou contatos que poderia abordar. Ela sabia que tinha economias suficientes para adquirir um pequeno negócio, e a ideia começou a germinar em sua mente. Recomprar a joalheria e restaurar a dignidade que lhe fora roubada. Ao cair da noite, envolvendo a cidade em seu manto escuro, Louise Parker se levantou, os olhos brilhando de determinação. A chuva continuava a bater nas janelas, como se também aprovasse seu plano silencioso. Ela sabia de uma coisa: amanhã, o mundo de Golden Shard nunca mais seria o mesmo. Na manhã seguinte, Louise Parker levantou-se cedo. O sol filtrava-se pelas cortinas, mas sua mente estava longe da luz suave do quarto. Sua atenção estava totalmente focada no plano que começara a formular no dia anterior. Ela sabia que precisava agir com rapidez e precisão. Louise pegou seu laptop e começou a revisar suas finanças. Anos de investimentos criteriosos, pequenas movimentações de dinheiro e decisões inteligentes haviam acumulado uma quantia considerável. Ela agora tinha os meios para transformar a humilhação que sofrerá em uma lição prática de justiça. Ela chamou Henry Thompson, seu antigo sócio, de um homem de confiança com quem frequentemente trabalhava em aquisições e fusões. Henry tem uma loja no nosso bairro, a Eclat d'Or. Ela me ignorou ontem, e eu não posso deixar isso passar, disse ela calmamente, mas com um toque de raiva contida. Henry, surpreso com a iniciativa de Louise, levou alguns segundos antes de responder. Louise, você está falando sério? Você quer comprar a joalheria? Com certeza, respondeu ela firmemente. Quero garantir que o respeito seja restaurado. Quero mostrar que a arrogância tem consequências. Henry, admirando a determinação de Louise, concordou em ajudá-la. Juntos começaram a preparar os documentos necessários, a verificar o valor do negócio e a planejar a estratégia do proprietário, Sr. Robert Sinclair. Louise anotava cada detalhe, os funcionários, a clientela, o estoque e, sobretudo, como reorganizaria a loja após a compra. Naquela noite, Louise sentia-se ao mesmo tempo entusiasmada e concentrada. Sabia que aquela operação exigiria paciência, sutileza e compostura. Mas uma coisa era certa, ela não agiria por vingança mesquinha, mas por justiça e respeito a todos os clientes que pudessem ser humilhados no futuro. Antes de ir para a cama, Louise colocou seu caderno na mesa de cabeceira e contemplou o colar da mãe. Uma chama de satisfação silenciosa ardia em seus olhos. Ela sabia que o dia seguinte marcaria o início de sua vingança elegante, metódica e definitiva. Na manhã seguinte, Louise Parker atendeu o telefone com uma determinação silenciosa. Cada respiração era medida, cada gesto preciso. Ela descou o número da joalheria Eclat d'Or com o coração acelerado, mas a mente lúcida. Olá, Sr. Sinclair? Meu nome é Louise Parker. Gostaria de discutir uma oportunidade relacionada à sua empresa. Sua voz era calma, serena, mas carregada da força silenciosa de uma mulher que nunca se deixa intimidar. Robert Sinclair, o proprietário, um empresário acostumado a discussões rápidas e transações impessoais, respondeu em seu tom autoritário habitual. Sim, o que exatamente a senhora deseja, Sra. Parker? Eu gostaria de comprar sua joalheria, respondeu Louise simplesmente. Houve um silêncio. Inicialmente, Sinclair pensou que fosse uma brincadeira ou um mal-entendido. Uma cliente idosa comprando uma boutique? Inconcebível. Mas quando Louise detalhou suas condições, sua capacidade financeira e sua visão para o negócio, Sinclair percebeu que ela estava falando sério. Após alguns minutos de negociação educada, porém firme, chegaram a um acordo. Louise teria o controle total da loja nos próximos dias. Para Sinclair, tudo parecia ter corrido bem demais, mas para Louise, cada detalhe havia sido meticulosamente planejado. Do outro lado da cidade, Henry Thompson sorria por trás do seu biombo. Ele sabia que aquela aquisição não era apenas uma transação financeira, era o primeiro ato de uma vingança elegante e calculada. Louise, entretanto, desligou o telefone e colocou o fone delicadamente sobre o gancho. Respirou fundo, sentindo uma onda de satisfação pela primeira vez em muito tempo. O que nenhum dos funcionários do Eclat d'Or sabia ainda era que no momento em que riam e ignoravam um cliente, esse mesmo cliente poderia se tornar seu superior da noite para o dia. Louise Parker agora tinha todos os meios para transformar a humilhação sofrida em uma justiça retumbante e definitiva. A noite caía e no escritório silencioso de Louise, os planos começavam a tomar forma.
Ela tinha as chaves da loja, o dinheiro para comprá-la de volta e a intenção de restaurar a ordem e o respeito. A contagem regressiva para a vingança havia oficialmente começado. Na manhã seguinte, a vitrine do Eclat d'Or estava iluminada por uma grande placa. Vendido. Nova administração. Senhora Louise Parker. Os transeuntes pararam, atônitos. Murmúrios e sussurros percorreram a rua. Louise, elegante e serena, entrou na boutique com confiança. Seu casaco bege impecavelmente cortado e sua bolsa de couro desgastado não revelavam nada da turbulência interior que a consumia. Dylan Carter e Madison Lee, os funcionários que a haviam ignorado no dia anterior, paralisaram quando ela entrou. Seus sorrisos zombeteiros desapareceram, substituídos por um constrangimento palpável. Louise caminhou em direção a eles, fixando o olhar em cada um com uma mistura de gentileza e firmeza. Dylan, Madison, ela começou com uma voz calma, quase melodiosa em sua precisão. Vocês estavam ocupados demais ontem para me conceder o mínimo de respeito. Hoje estou informando que vocês não são mais funcionários desta loja. O choque paralisou a sala. Dylan tentou gaguejar algo, um argumento constrangedor, mas Louise levantou a mão e disse: não se trata de vingança. Trata-se de respeito e dignidade. Qualquer pessoa que não consiga tratar nossos clientes com cuidado e humanidade está livre para procurar outro emprego. Madison baixou os olhos, sem conseguir falar. Os clientes na loja murmuraram, alguns tentando entender, outros se alegrando silenciosamente com a reviravolta dos acontecimentos. Louise continua. A partir de hoje, esta loja será um lugar onde todos os clientes serão respeitados, independentemente da sua aparência ou idade. E espero que vocês compreendam a gravidade do que perderam por terem sido desrespeitosos ontem. Os antigos funcionários saíram da loja sem protestar, de cabeça baixa, enquanto Louise os observava partir com silenciosa satisfação. Ela sabia que essa lição ficaria gravada em suas memórias e que nenhuma arrogância jamais poderia ser expressa novamente sem consequências. Os novos funcionários, cuidadosamente selecionados e respeitosos, logo assumiriam seus lugares, transformando a loja em um local acolhedor e digno, refletindo a visão de Madame Louise Parker. Naquele instante, Louise deu um leve sorriso. O primeiro ato de sua vingança acabará de ser consumado, e o eco da justiça ressoara pelas paredes de Eclat d'Or. Nos dias que se seguiram, uma atmosfera nova e estranha se instalou em Eclat d'Or. Os ex-funcionários Dylan Carter e Madison Lee não conseguiam evitar falar em voz baixa nos bastidores. Cada gesto, cada olhar de Louise Parker os lembrava de que não tinham mais o controle do lugar. Louise, por sua vez, percorria a loja com calma e precisão. Observava cada detalhe, a disposição das vitrines, a limpeza das joias, a forma como os clientes eram recebidos. Seu olhar atento não deixava escapar nada. Todos os funcionários logo perceberam que paciência e respeito não eram mais opcionais, mas sim regras estritas e absolutas. Os ex-funcionários começaram a se sentir cada vez mais inquietos. Dylan percebeu que havia perdido não apenas o emprego, mas também sua reputação no bairro. Madison entendeu que seu riso zombeteiro e sua arrogância tinham um preço alto. Eles tentaram retomar alguma aparência de normalidade, mas cada movimento era observado, cada erro imediatamente corrigido por Louise. O contraste era impressionante. Enquanto a geração mais velha tremia sob o peso da própria culpa, Louise preparava-se serenamente para o futuro. Começou a elaborar uma lista de vagas e novos funcionários que contrataria, selecionando cuidadosamente indivíduos competentes, humildes e respeitosos. A loja precisa refletir nossa filosofia, ela sussurrou para Henry Thompson durante uma ligação telefônica. Cada cliente precisa se sentir valorizado. Cada funcionário precisa entender que a arrogância tem consequências. O medo e a culpa enraizaram-se profundamente nas mentes daqueles que ignoraram Louise da primeira vez. Sabiam que tinham sido julgados, não pela raiva, mas pela justiça. E essa justiça assumiu a forma de uma senhora idosa, calma, metódica e incrivelmente determinada. Para Louise, cada dia era um passo rumo à transformação completa da joalheria. Ela sabia que o respeito e a dignidade que inspirava seriam sentidos não apenas por seus funcionários, mas por todos que cruzassem a porta da Eclat d'Or, e saboreava silenciosamente essa vingança elegante, onde a paciência e a estratégia triunfavam sobre a raiva impulsiva. Louise Parker sabia que para transformar a Eclat d'Or, precisava escolher funcionários que compartilhassem seus valores, respeito, paciência e excelência. Ela passou vários dias entrevistando candidatos, observando não apenas suas habilidades técnicas, mas sobretudo sua atitude em relação aos clientes e sua capacidade de trabalhar com dignidade.
Foi assim que ela conheceu Emily Johnson, uma jovem dinâmica e humilde, com um sorriso genuíno e uma voz suave que imediatamente deixava os clientes à vontade. Depois conheceu Marcus Brown, um joalheiro talentoso, meticuloso e apaixonado pelo seu ofício, mas acima de tudo respeitoso e paciente com clientes e colegas. Quero que você entenda uma coisa, disse Louise durante o primeiro encontro. Aqui todos os clientes são tratados com respeito e todos os funcionários tratam a si mesmos e aos seus colegas com dignidade. Se você aceitar essas regras, poderá trabalhar em um ambiente justo e tranquilo. Emily e Marcus trocaram um olhar cúmplice e assentiram. Para eles, trabalhar com Louise não era apenas uma oportunidade profissional, mas também uma lição de vida. Enquanto isso, Dylan e Madison observavam a cena se desenrolar da sala dos fundos, impotentes. Sua antiga arrogância havia sido substituída por medo e arrependimento. Cada sorriso trocado entre Louise e seus novos funcionários os lembrava de que haviam perdido muito mais do que apenas um emprego. Haviam perdido a oportunidade de fazer parte de um projeto construído sobre respeito e integridade. Louise começou a reorganizar a boutique, novas vitrines, melhor apresentação das joias e, acima de tudo, treinamento para os funcionários em atendimento ao cliente. Cada detalhe foi pensado para que a Eclat d'Or se tornasse um lugar acolhedor e caloroso, onde cada cliente se sentisse valorizado. Toda a vizinhança começou a notar a mudança. Clientes que antes eram ignorados agora falavam da loja com entusiasmo. O nome Louise Parker se espalhou como um sopro de inspiração, e até mesmo aqueles que a desprezavam começaram a entender que aquela senhora calma, metódica e idosa havia transformado o mundo deles. Em seu escritório, Louise observava seus novos funcionários com um sorriso discreto. Ela sabia que a loja ainda não era perfeita, mas o mais importante estava feito. Uma cultura de respeito e dignidade agora estava inscrita em suas paredes. Passaram-se algumas semanas e a Eclat d'Or transformou-se sob a direção de Louise Parker. As vitrines brilhavam com uma nova luz, cada joia era apresentada com perfeição e o ambiente da boutique era acolhedor e elegante. Os clientes entravam e saíam com um sorriso, impressionados com a atenção e a cortesia que recebiam. Emily Johnson recebia cada visitante com paciência e respeito, explicando os detalhes das joias com clareza e paixão. Enquanto isso, Marcus Brown reparava e polia as peças com precisão exemplar, impressionando até os clientes mais exigentes. Louise observava cada interação com um olhar atento, porém benevolente, intervindo apenas quando necessário. Enquanto isso, Dylan Carter e Madison Lee ainda perambulavam pelas ruas do bairro, conscientes de que sua arrogância os havia privado de uma lição valiosa. Cada elogio à loja, cada sorriso de Louise e seus novos funcionários, era um lembrete cruel de seu erro. Finalmente, eles perceberam que respeito e dignidade não se transmitem apenas com palavras, mas com ações e compromisso inabalável. A reputação da Eclat d'Or cresceu rapidamente. Clientes que antes eram ignorados retornavam regularmente e recomendavam a loja a amigos e familiares. A loja tornou-se um símbolo de justiça discreta e profissionalismo impecável. Certa manhã, Louise passou pelas antigas vitrines, ainda empoeiradas, na parte de trás da loja, onde Dylan e Madison costumavam rir e ignorar os clientes. Ela sorriu levemente, lembrando-se da arrogância deles. Mas esse sorriso não era de vingança mesquinha, era a satisfação de ter restaurado a ordem e a dignidade, e de ter transformado um lugar de desprezo em um espaço de excelência e respeito. Naquele momento, Louise compreendeu que sua vitória não era apenas financeira ou profissional, era moral e duradoura. Eclat d'Or finalmente brilhava por seu verdadeiro valor, não apenas por meio de suas joias, mas também pela cultura e atmosfera que havia criado. Poucos meses após a aquisição da Eclat d'Or, a boutique tornou-se um verdadeiro modelo no bairro. Os clientes acorreram em massa, atraídos não só pela qualidade das joias, mas também pela experiência respeitosa e humana que Louise Parker havia criado. Todos os visitantes eram recebidos com cortesia, ouvidos com atenção e tratados com igual consideração, fossem ricos ou modestos, jovens ou idosos. Dylan Carter e Madison Lee, porém, não podiam mais ignorar o impacto de suas ações passadas. Eles tentaram encontrar outros empregos, mas em todos os lugares para onde se candidataram, a reputação do Golden Shard e de sua nova administração os precediam. Sua antiga arrogância agora era vista como uma falha de caráter irreparável. Certa noite, Dylan foi à loja para ver com os próprios olhos. Pela vitrine, observou Emily cumprimentar uma cliente idosa com um sorriso genuíno, enquanto Marcus explicava pacientemente a história de um pingente antigo.
Louise Parker, em seu escritório, supervisionava toda a cena com calma. Dylan sentiu uma pontada aguda de humilhação. O que ele havia desprezado no dia anterior tornará-se o epítome do profissionalismo e da dignidade. Madison, que passava por ali alguns minutos depois, também parou. Ela percebeu que o riso, o escárnio e a arrogância deles lhes custaram muito mais do que um emprego. Perderam a oportunidade de aprender o verdadeiro significado de respeito e responsabilidade. Louise, por sua vez, não sentiu nenhuma satisfação vingativa. Para ela, a lição estava completa quando viu a loja prosperando e os funcionários felizes, cientes de que seu trabalho era valorizado e respeitado. Sua vingança não residia na dor infligida aos antigos funcionários, mas na transformação do local e no exemplo que ela havia dado a toda a vizinhança. Em silêncio, Louise observava a cena, com o colar da mãe sobre a escrivaninha. Ela refletiu que a verdadeira justiça não se media pela derrota dos outros, mas pela criação de um espaço onde se pudesse aprender, crescer e ser tratado com dignidade. E naquele bairro, Eclat d'Or havia se tornado esse lugar. A manhã despontava sobre a cidade e os raios de sol iluminavam a vitrine da Eclat d'Or. As joias cintilavam, mas não era apenas o seu brilho que cativava o olhar. Era a atmosfera de respeito, acolhimento e elegância que reinava na loja. Louise Parker, atrás do balcão, observava seus funcionários trabalhando. Emily Johnson cumprimentava os clientes com um sorriso genuíno, enquanto Marcus Brown trabalhava em um anel com precisão exemplar. Cada gesto, cada palavra refletia os valores que Louise havia incutido: dignidade, respeito e excelência. Os ex-funcionários Dylan Carter e Madison Lee às vezes passavam em frente à loja, com semblantes sombrios. Sabiam que tinham perdido mais do que um emprego. Tinham testemunhado a transformação de um lugar que antes desprezavam e compreendiam que sua arrogância jamais retornaria. Louise não os culpava. A derrota deles era a consequência natural de seu próprio comportamento. Louise saiu à rua por um instante, respirando o ar fresco e observando os transeuntes que entravam curiosos em sua loja. Os sorrisos que viu em seus rostos refletiam a verdadeira vitória. Ela havia provado que respeito e dignidade podiam mudar não apenas um lugar, mas também a percepção e as atitudes das pessoas. Em seu escritório, o colar de sua mãe repousava sobre a madeira polida da escrivaninha. Louise o contemplava com ternura. Aquela pequena peça de ouro, que fora a causa de sua humilhação inicial, agora simbolizava sua vitória silenciosa e metódica. Ela usará não a raiva, mas a paciência, a estratégia e a inteligência para reparar o que lhe fora injustamente negado. Enquanto se preparava para receber uma nova cliente, Louise Parker deu um leve sorriso. A boutique brilhava não apenas com suas joias, mas também com seu sutil senso de justiça, sabedoria e humanidade. Eclat d'Or não era mais apenas uma joalheria. Era um símbolo do que a dignidade e o respeito podiam alcançar. E naquele bairro todos agora sabiam que uma senhora idosa, calma e metódica, podia mudar o rumo das coisas com elegância e determinação. A vingança fora doce, justa e completa, e a lição ficaria gravada nas paredes da loja por muitos anos.